o Sky Center, né? Porque o primeiro que surgiu foi o Sky Center. Só que é o quê? É uma organização de missionários que treina missionários para alcançar os povos através da internet. Então, como a gente tem as redes sociais hoje na nossa mão e a gente pensar, nossa, eu quero compartilhar o evangelho, aqueles ministérios transculturais que antes era tão difícil da gente levar a palavra, né? O quanto que eles pelejavam, ia de navio, tudo, e hoje a gente tem na nossa mão. Então, o Sky Center surgiu em si como uma organização que vai juntar missionários, é a base de organização, para os missionários, que vai contatar os missionários e treiná-los. Então, como eu falei, contatar pessoas que têm o coração para o reino. A gente não espera, né, naquele sentido que muitos falaram, mas eu não tenho a caminhada, eu não sei como compartilhar o evangelho, não sei como traduzir. E eu falei, não tem problema. A questão é, se você tiver o coração para o reino de Deus, como primeiro, a gente treina você. Então, é realmente treinar missionários, que a princípio, né, falam, não consigo, não posso, mas só que a gente treina para ir do começo ao fim com vocês. Deixa eu ver se também entrar alguma outra pessoa, acho que aparece para mim aqui, né? Tá. E aqui eu coloquei, é voltado para os missionários e também para a igreja, porque de uma forma a gente tem o contato com a igreja e da igreja vem os missionários, né, que não é uma coisa separada, os missionários também são a igreja, só que a gente tem os pedidos de oração e testemunhos para que a gente tenha essa obra e a igreja esteja em comunhão conosco. Então, quando vocês tiverem, a gente já está participando dos treinamentos, eu compartilho para minha igreja, eu peço oração, as irmãs do círculo de oração, e vocês podem fazer a mesma coisa na igreja de vocês, tanto que quando eles se reúnem e oram por essa obra, eu sei que está crescendo, porque a igreja está orando. Então, a gente tem essa plataforma Sky Center para o missionário e para a igreja. Então, para o missionário, a contratação e o treinamento de vocês, para vocês levarem o evangelho e alcançar um povo, do início ao fim. E a parte da igreja é que a gente tenha esses pedidos de oração, peça para a igreja a oração naquilo que estamos fazendo, e os testemunhos, né? Porque a gente está numa obra bem prática. Então, quando começar a gente levar o evangelho, vai ter os testemunhos, vai ter a parte da nossa mesma, das cartas, a gente coloca tudo isso, que a igreja fica feliz junto conosco e vai vendo o trabalho. Aí tem o Sky Seed, porque o Sky Seed é diferente do Sky Center. O Sky Seed é para o povo que a gente está buscando. Quando a gente começou a se reunir, todo mundo pensou, né? Todo mundo perguntou, ai, que nação que eu vou levar, que nação? A gente até começou a fazer uma lista, tipo, cada um vai para uma nação. Só que aí a gente ficou e firmou mesmo, né? Vamos todos juntos primeiro aprender juntos a alcançar um povo. Então, na segunda reunião, a gente passou a primeira de tudo, que foi em dezembro, e começou em janeiro mesmo o treinamento. Foi essa segunda reunião, que foi a primeira de janeiro, que a gente decidiu o povo Hausa. Aí teve umas questões que a gente falou, o povo Hausa é um povo que fala inglês, então não vai ter tanta aquela dificuldade. O povo Hausa também é aquela barreira, né, do mundo muçulmano e mundo cristão. Então é um ponto estratégico. A gente escolheu o povo Hausa porque se a gente alcançar aquele povo, a gente alcança também os povos que estão no norte, que o norte da África é muçulmano e o sul da África é cristão. Então a gente alcançando aquela barreira, e é a maior população de toda a África tem 50 países, mais que 50. A Nigéria é um. E a Nigéria, justamente, é que tem mais gente, maior economia, é um país muito estratégico. Então, o povo, que se a gente ganhar, vai avançar muito para o reino de Deus. E a gente orou, né? Não só pela questão estratégica em si, porque às vezes, né? Até Paulo, eu lembro um versículo ele falando: mas não me adiantou nada falar com aqueles que eu achei que levariam. Mas é a questão da gente orar mesmo. E a gente orou por esse povo. E continuamos, né? Mas como a gente está pregando para novos convertidos, para as pessoas que vão receber o evangelho primeiro, elas não conhecem o Sky Center, porque o Sky Center é justamente para o cristão maduro, né? O cristão missionário, o cristão igreja, e o Sky Seed é onde a gente vai pregar para eles. Então, aqui, o Sky Seed compartilhar o evangelho aos povos, são redes sociais, né? A gente tem esse nome, Sky Seed em si, porque a gente vai ter a rede social no Instagram, no Facebook, seja a rede social que a gente achar melhor para alcançar esse povo determinado. Então, se eles não usam Instagram, não adianta. Então, vocês vão ver que essa SkySeed é a forma, qualquer rede social que a gente vai usar para alcançar o povo. E aí, aqui, além de compartilhar o Evangelho aos povos pelo SkySeed, tem o discipular novos convertidos, que também é através do SkySeed. Através do SkySeed, contatamos irmãos de igrejas locais de outros países. Então, para quê, né? Eu coloquei aqui para a tradução, a gente tem nossas tradutoras de inglês aqui,
mas vocês vão ver que também se a gente quiser traduzir para a língua Hausa. Então, exatamente, queremos não só a escrita Hausa, que a gente até pode traduzir pelo Google do inglês para o Hausa, a gente consegue, só que áudio é difícil, né? A gente pegar uma língua. Então, aqui, SkySeed, a gente usa, porque quando a gente começar a pregar, a gente vai encontrar esses irmãos. Então, esses irmãos em Cristo vão nos ajudar, irmãos nativos daquele povo que a gente está buscando. E além de encontrar eles para ajudar nessa obra, né, de tradução em si, a gente vai conhecer irmãos para ter o quê? A conexão. A gente ganha o povo, eu falei, não só novos convertidos, não é ir de fazer novos convertidos, que a gente também quer, mas ir de fazer discípulos. Então a gente ganha esse povo para Jesus e a gente conecta eles com a igreja local. Então por isso que o Sky Seed é diferente do Sky Center. Sky Center é nosso aqui, é junto, né? Mas é diferente no sentido que Sky Center é o treinamento para os missionários e aqui é a parte do Sky Seed. Tá, colocou. Não tem, tá? Não tem o ProZoom. Aí a gente fica aqui, mas eu consegui liberar para todo mundo aqui entrar. O Gabriel acabou de entrar. Bem-vindo, Gabriel. Tô passando aqui a diferença do Sky Center e Sky Seed. Se vocês não entenderam, podem ir falando também no chat. Qualquer dúvida, pode comunicar no chat que eu tô vendo aqui também. Aqui, treinamento 2022. Então, como vocês sabem, 2021 começou, eu coloquei até o dia 1 de abril o vídeo lá, aniversário do Sky Center. 2022, gente, vocês são a primeira turma de missionários. Olha, e eu fico pensando assim, né? A gente vai até o fim junto com vocês, tem muitos que acompanham, e estão acompanhando aos poucos, né? Tanto no YouTube, por isso que a gente grava as reuniões, mas a gente está com um total, a gente já tem 11 cartas traduzidas, né? Tem que colocar algumas ainda que a gente não colocou, Poliana tem que me enviar a foto da carta dela. Aí a gente coloca, assim, já tem contabilizado 11. Tem mais missionários se inscrevendo. E todos que estão escrevendo estão acompanhando as reuniões, né? Então a gente está com uma quantidade boa de missionários e nesse treinamento a gente vai de pouquinho em pouquinho. E é justamente pessoas que falaram, né? Se for de pouco em pouco eu consigo acompanhar. Então por isso que a gente vai do início ao fim com vocês, que aí depois a gente vai ter estrutura.